Bloco, o primeiro assunto, né? História fora. Verdade que é do lado da câmera. Se quiser ir para as mesas, pode ir para as mesas. Tente não atravessar na frente da câmera aqui, altamente tecnológico. Pode ir lá? Pode. Vamos lá. Adiantando, então, a gente pede debate político de alta qualidade e também tem tratado de assuntos políticos aqui. Não, interessante. Então, o interessante é que a plateia não se manifesta durante as falas. Claro que entre as falas, né, aplausos ou coisa assim, não tem até como impedir que isso aconteça, mas a gente pede que durante as falas não ocorra para não atrapalhar o debate. Alguma chapa quer escolher aí, cara, coroa? Deu o cara. Alguém não acredita? Então, a chapa 2, Primavera de Lutas, tem 4 minutos para a exposição inicial da chapa. Sobre, né? O que eu ouvi do cara da falando? O cara. Vocês serão os primeiros a falar e os últimos a falar durante o debate. Slide para a gente continuar aqui também. Alguém pode prestar para o celular? Só um minutinho, não está pagando aí. Eu estou sem cronômetro. O microfone já está ligado? Tá, o microfone desde que ele saiu, ele deixou todo ligado. Então a gente falou até aqui, já está acabando. Eu tenho que falar perto do microfone. Direcionar para quem vai falar. Isso, na hora que for falar, direcionem para a boca que você está falando. Por favor. Ok, então 4 minutos. Tem que falar. Não, pode falar. Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Fabiane, sou estudante de Biologia. Faço parte, então, junto com um companheiro e com a companheira da Chapa 2, Primavera de Lutas, que traz como lema por uma educação pública, gratuita de qualidade. E, bom, antes de começar apresentando a chapa, seria interessante você também falar isso. Eu sou o Jailton, conhecido como Rashid, sou do Direito e sou isso. Meu nome é Marina, sou estudante de Medicina. Acho que a gente não precisa desse microfone que eu tenho. Então, a nossa chapa, como vocês podem acompanhar pela nominata, que foi disponibilizada pela Comissão Eleitoral, ela é composta por pessoas, novamente, né, por pessoas de vários cursos e pessoas que representam diferentes grupos sociais que compõem a sociedade, né? Então, nós não somos homogêneos, né? Nós somos bastante heterogêneos, inclusive, tanto em cursos quanto em grupos sociais que nós representamos. No entanto, nós somos homogêneos enquanto a nossa visão de movimento estudantil, né? A nossa visão de luta, a nossa visão de por que existe movimento estudantil, por que estamos organizados e por que precisamos, por que entendemos como importante disputar, então, o espaço do Diretório Central dos Estudantes, né? A nossa chapa, ela é importante falar que ela não surge do nada, ela é composta por pessoas que estão praticamente desde o seu ingresso na universidade nos movimentos estudantis, né? E por que essas pessoas estão nos movimentos estudantis desde que praticamente ingressaram na universidade? Porque a gente entende que nós representamos grupos que, se não lutarmos pelos nossos direitos, nós não vamos alcançá-los e nós não vamos ter quem
concedam a nós, né? Então, se nós não nos organizarmos e lutarmos pela Casa de Estudantes, se nós não nos organizarmos e lutarmos pela permanência em dia, se nós não nos organizarmos e lutarmos por uma RU de qualidade, nós não vamos ter acesso a esses direitos, né? Que são direitos nossos. E, para além disso, se nós não nos organizarmos e lutarmos contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, não vão ser os machistas, os racistas e os LGBTfóbicos que vão lutar para que essas opressões não existam. Então, nós somos homogêneos no sentido de que a gente entende que nós precisamos estar organizados para lutar pelos nossos objetivos, né? Então, isso acho que é uma característica determinante da nossa chapa. Eu só quero complementar que realmente é muito importante, né, que essa chapa ela se mostre muito plural, porque ela mostra a pluralidade que existe na nossa universidade, né, e inclusive posso dizer, seria desculpa, estou um pouco nervoso, penso. Seria essa própria diversidade mesmo, né? Então, é muito perceptível nos quadros de cursos, inclusive a... Desculpa, gente. Então, para além da questão da diversidade, eu acho que é importante a gente apontar também em que conjuntura nós estamos hoje, né? Para que ter movimento estudantil? Por que a necessidade de nos mobilizarmos, tanto o movimento estudantil quanto o movimento social? Porque a gente vive uma conjuntura no país, nacionalmente, não só dentro da universidade, a gente vive uma conjuntura no país de crise, né? E a gente sabe que essa crise, ela não atinge as pessoas da mesma forma, né? Ao mesmo tempo que a gente tem crise, que a gente vê na universidade, por exemplo, inúmeros cortes para a educação, a gente vê que hoje os bancos estão anunciando um dos momentos de maiores lucros na história do governo brasileiro, né? Então, o porquê da gente se mobilizar e o porquê da gente se organizar? Porque a gente vê que a crise, ela não vem para todos, ela vem para grupos específicos. E esses grupos que são historicamente afetados por essa crise têm que se organizar e lutar contra isso, né? Então, é um dos viés da nossa chapa que a gente vai abordar ao longo do debate. 4 minutos para a chapa 1. 4 minutos e 20 segundos. Só um minutinho. Primeiramente, gostaria de saudar todos os membros que estão presentes. Meu nome é Victor Magalhães, eu sou estudante de Oceanologia e sou o coordenador da Chapa Farol Sul. Então, senhores, eu saúdo particularmente também os candidatos. Por meio desse, eu atento até a mão. Só tenta falar perto do microfone. Não é um momento para lutas. O Brasil, o mundo, está numa situação. Como devemos lidar com isso? É através da solidariedade. É através da construção. É através da integração, senhores. Não devemos marginalizar ninguém. Devemos integrar a todos, para que esses, então, contribuem para a melhoria. Para que todos construam, iluminem através desse farol os benefícios que serão lutados pelos estudantes. Todos que têm benefícios e muitos não sabem. Devemos organizar bem, senhores. Isso, então, é um motivo de orgulho dessa universidade. Tamanha diversidade, tantos gêneros, devemos lutar por todos. E é isso que reivindicaremos. Uma declaração, por favor. Boa noite, pessoal. Sou Douglas Menezes, curso de Arqueologia. Nossa apresentação acho que vai ser bem simples. O pessoal aqui já falou em síntese, nós também defendemos algumas coisas. Todo mundo aqui sabe que o ano de 2015 foi um ano difícil, foi um ano complicado. 2016, nós temos que ser realistas, também não vai ser um ano fácil para ninguém. Principalmente para nós estudantes. Cientes dessa crise, cientes desses problemas que estão vindo pela frente, a gente não sabe quando vai passar, né? Principalmente na área de educação, que sofreram cortes absurdos. Uma pasta que a gente não imaginava que receberia tanto corte, tanto prejuízo, porque é uma pasta que
o governo se dizia defender bastante, né? Então nós temos noção também da excelência da universidade, mas essa excelência da universidade começa com a gente. Porque se a gente for depender do governo, se a gente for depender de fatores externos para essa excelência, elas não vão acontecer. Então nós vamos lutar muito, vamos brigar muito, vamos defender muito essa questão da excelência da universidade, começando com nós alunos. Tá? E dois fatores que vão ser primordiais para a nossa chave. O diálogo e trabalho. Diálogo, porque a gente acredita que não conseguimos nada sem comunicar, sem ouvir, sem debater, sem opinar, até com as ideias que são diferentes e opostas nossas. Né? E trabalho, que é isso que eu acho que todo mundo aqui nessa sala quer, todo mundo nessa sala exige que quem foi eleito faça, atue e trabalhe bem. Então, diálogo, trabalho, a busca pela excelência são temas principais e predominantes da chapa Farol Sul. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Andara Lima e eu fiz economia aqui na PUC. Eu acho que o principal papel do TCE, obviamente, como entidade máxima de atividade dos estudantes na universidade, é abrir o diálogo para que assim a gente consiga chegar ao nível de excelência para todos. Acho que tem que ser aberto a todos e especificamente eu vim realmente aberto para tentar conversar e assumir essa postura de um diálogo. Acho que tudo é possível, apesar da crise financeira que a gente está vivendo, vai ser bem complicado para todos. E, bom, acho que nós já apresentamos a chapa. Isso. Obrigado, chapa. O primeiro tema a ser debatido, definido pela Comissão Eleitoral, anunciado previamente lá na página da COI, será assistente estudantil. Chapa, alguém quer escolher de novo? Vou manter, cara, coroa com a chapa 1. Chapa. Não, cada bloco sorteio de novo. Cara, como 1 minuto e meio de explanação inicial sobre o tema assistente estudantil para a chapa 2. Depois 1 minuto e meio para assistente estudantil para a chapa 1. E aí, na sequência, as perguntas entre as chapas que a gente vai falar. Não. Tá. Só antes de começar a chapa, acho que vocês já entenderam, a gente sobe a plaquinha de 1 minuto e sobe a plaquinha quando terminar o chapa. Tá, e se ele falar, a gente puder deixar mais perto do microfone, né? 1 minuto e meio, chapa 2. Tá, galera, vamos começar aqui fazendo um breve histórico, né, do que é a assistência estudantil. A assistência estudantil ela tem um objetivo. O objetivo da assistência estudantil é democratizar o acesso, né, e trazer permanência, né, de estudantes, principalmente das classes mais vulneráveis, para a universidade. Traçando aí desse histórico, né, qual era o perfil da nossa universidade nas últimas décadas, nós sabemos que havia grupos sociais, né, que estavam dentro da nossa universidade, que dominavam a universidade, que não eram as classes mais vulneráveis. Então, houve muitos avanços, né, dos movimentos sociais de luta, né, avanços em luta do movimento social, inclusive o movimento negro, e outros movimentos também, que empurraram realmente para que o Estado, né, assumisse e também que o Estado pautasse, né, essa inserção dos estudantes na universidade. Mas essa inserção ela não pode se dar de qualquer forma, né? Ela precisa ser amparada, né? Precisa ter um mínimo ali de condições básicas, dignas, né, para a manutenção e o desempenho acadêmico. Então, para isso é que existe a assistência estudantil. Né? A assistência estudantil não é somente moradia, né? Também transporte, creche, alimentação, né? E essa assistência ela é muito importante para toda essa galera que está aqui dentro. E o Reúne, ele trouxe de forma muito contundente, né, essa assistência, mas voltado principalmente para uma questão da privatização, né? Essa privatização
que o governo brasileiro traz hoje, né, para a nossa universidade, onde existe o interesse por trás de tudo isso, do Banco Mundial, FMI, e não é possível que eu vou ceder outro lugar para outra pessoa. Nós perdemos um amigo recentemente e eu estou um pouco abalado com essa situação. E eu vou pedir para a gente lá da mesa e dar o lugar da pessoa. Tá, a fala do Rachid se estendeu 2 minutos e 20, então vai ser o mesmo tempo que a outra chapa terá também. Eu só tenho uma dúvida. Quanto tempo é para falar sobre cada tema? 1 minuto e meio de exposição, inicial, depois das perguntas, e aí você pode. Segunda pergunta, 2 minutos e meio de resposta, 1 minuto e meio de réplica. Depois, essa foi a exposição inicial. Como o tempo é curto, a gente vai ser bem direto, tá? A questão da assistência estudantil. A nossa principal preocupação, inicialmente, vai ser em tentar garantir o máximo possível de benefícios para todos os alunos. Tá? A gente sabe, voltando aqui no tema da crise, que ano que vem vai ser um ano difícil. Com certeza vai ter muitos cortes. Mas nós, se formos eleitos, nós vamos tentar mediar, tá, em todas as instâncias possíveis da FURB para que esses prejuízos sejam reduzidos para a maioria dos estudantes. A gente sabe que não é em todos os casos que a gente consegue, mas nós tendemos fazer o máximo possível para diminuir esse impacto em relação àqueles que precisam, que necessitam, que realmente dependem desses auxílios, dependem desses benefícios. Temos questões pontuais, específicas, por exemplo, implementar soluções de estágios que a gente consiga, entre a parceria entre o DCE e empresas, para que a gente possa ajudar. Temos relações, a carteirinha do estudante, né, que seja feita com mais agilidade, sempre, para que vocês possam também desfrutar de todos os benefícios da carteirinha possível. E temos algo bem pontual também sobre a ampliação do uso das xerox, né? Conseguir uma máquina de xerox, coisa que hoje a gente não tem, né? E ampliar um pouco essa questão da impressão, que a gente sabe que tem alunos que necessitam bastante, que às vezes tem um custo alto. Senhores, em relação à impressão, cabia salientar que nós faremos então 20 impressões por semana, sendo cumulativo. Em relação também, iremos investir, né, em empresas como o Easy Quarto, Easy House, em qual, né, para a eficiência, para que se tenha imóveis compartilhados a todos os estudantes que venham, são oriundos de cidades de fora, é um acolhimento, é isso que faremos. E nós iremos disponer o imóvel DCE como veículo de trânsito, em que os membros, os estudantes que venham de outros lugares possam ficar até um mês antes de encontrar um local de fato nos que fiquem. Ok. Agora a chapa 2. Chapa 2 pode fazer pergunta para a chapa 1. A pergunta tem que levar 30 segundos, a chapa 1 terá 2 minutos e meio de resposta. Da seguinte, a réplica da chapa 2 terá 1 minuto e meio e a tréplica da chapa 1 terá 1 minuto. Eu não estava aqui no início do debate, meu nome é Kelly, eu faço direito e estou acompanhando essa chapa aí, a Primavera de Luz. A minha pergunta é o seguinte, acho que é importante tirar várias experiências do movimento estudantil como um todo. Assim, a gente que está aí há algum tempo militando junto no movimento estudantil, é importante ter essas experiências e a gente conseguir avançar e não repetir os mesmos erros. Dentro disso, a minha pergunta vai direcionada aos candidatos. O que vocês entendem por DCE? O que significa esse instrumento para vocês? O que o Diretório Central dos Estudantes significa no momento que a gente sempre atravessa as lutas que já foram explanadas no início da discussão?
Por que eu estou perguntando isso? É muito exposto na fala de vocês que vocês estão aqui para representar os estudantes enquanto uma luz, enquanto mostrar a luta para que os estudantes, fazer a luta pelos estudantes. Eu queria entender um pouquinho o que vocês entendem por DCE. Bom, candidato, DCE é um movimento, é uma defesa, é uma resistência por todos os estudantes. Esse deve beneficiar, então, auxílios, dignidade para todos os estudantes, todos. E é isso que será feito. O DCE é antigo e ele continuará, senhores, ele continuará fazendo melhorias. E um aprimoramento do que não foi feito em gestão passada. Devido a má administração, nós faremos uma boa administração. Eu acredito que todos nós, né, alunos, nós temos experiência, cada um com a sua realidade, com a sua vivência. O DCE é nada mais do que isso, é uma composição de alunos que visa trabalhar por outros alunos, atendendo a todas as demandas, todos os interesses da comunidade acadêmica. Então, o DCE ele é a representação máxima para a gente. Todos, eu acho que esse é o principal papel do DCE, representar todos os estudantes, sem distinção de classe social, de várias outras ideologias. Eu acho que o principal fator é esse. Nós temos noção de que muitos estudantes têm uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e precisam, de fato, desse é normalmente o primeiro viés ao qual os estudantes procuram, e nós estamos dispostos a dar todo o apoio necessário para que os estudantes consigam fazer o seu papel. E eu acho que são duas partes interessadas, a universidade e os estudantes, e a universidade dando todo o suporte para os estudantes continuarem nela. Os mesmos devem contribuir de forma a contribuir com a sociedade. Frequência em aulas, por exemplo, é algo interessante para os alunos não ter frequência. Então, e eu acho que é importante ter as duas partes da gente fazer. Nós lutamos principalmente por todos os benefícios aos quais os estudantes têm direito. E caso eles não reconheçam seus direitos, a gente deve alertar. A gente fez essa pergunta, assim, ela não é à toa, né? Justamente para mostrar quais são as principais diferenças, assim, entre as duas propostas de chapa, né? A gente diverge quando se coloca o Diretório Central dos Estudantes como um instrumento representativo que vai fazer as coisas pelos estudantes. Não, a gente entende que é um instrumento de mobilização para, junto a esses estudantes, fazer as coisas acontecerem. Não é um grupo de 30 pessoas que vai conseguir fazer avançar, por exemplo, a assistência estudantil, vai conseguir fazer o combate às opressões dentro da universidade. A gente precisa de muito mais que isso. E um exemplo explícito foi o próprio processo de ocupação, né? Que não surgiu do nada, acho que é muito importante a gente salientar, e existiram inúmeras assembleias de cursos, inclusive assembleias no Diretório Central, sob muita pressão, o Diretório Central dos Estudantes teve que chamar uma assembleia, né? E nessa assembleia tinham mais de 200 pessoas, a gente tirou várias pautas de luta e no fim de todo esse processo culminou na ocupação. Ocupação essa que garantiu almoço e janta para todo mundo hoje na universidade, ocupação essa que garantiu 100 novas bolsas permanência, ocupação essa que garantiu o hotel de trânsito como moradia, ou seja, 40 ou 50 pessoas que hoje moram no hotel de trânsito não estariam na universidade se ele não tivesse sido garantido como moradia, né? Então a gente entende o Diretório Central dos Estudantes como uma ferramenta para potencializar as lutas, e não como uma ferramenta em que um grupo iluminado vai tomar a frente e fazer a assistência estudantil crescer e combater a opressão. Não, gente. O movimento ele se dá na coletividade, e essa é a nossa proposta. Isso é a primavera de luta. Pode deixar.
Em nenhum momento a gente disse que não vai fazer nada sozinho. Nós começamos falando, e acho que ficou bem claro aqui, que nós vamos trabalhar em cima do diálogo. O diálogo significa trabalhar com todos. Nós não queremos ser iluminados, né, porque ninguém aqui é anjo. E... Eu acredito, candidato, que quem fala sempre olhando para trás, tem um certo receio de debater o presente aqui hoje. Tem medo de trazer propostas relacionadas ao futuro. As senhoras são então frases de efeito, cuja uma imaginação deturpada que não coincide com a realidade. Nós iremos então realizar a integração através do diálogo de todos os estudantes. Todos. Simples. E assim, então, através de assembleias, debates, faremos com a ajuda de todos vocês. Só para a colega ele falou e eu acabei de repetir, a ocupação foi apenas um grupo de vocês que participaram e, infelizmente, não foi, sem sombra de dúvida, não foi a maioria da universidade que se integrou, como vocês enchem o peito com orgulho de dizer. Né? Não é à toa que os benefícios que foram alcançados foram o que estava na margem de ser conquistado. Né? Coisa que a universidade já tem como escape. O senhor começou a sua fala depois da porta que eu só peço que o senhor se atente. Que eu já ia agora a chapa atrás e a chapa atrás de mim. A gente permite, por exemplo, se tu está falando... Não é para terminar na hora. A gente mesmo tempo que uma chapa, só para adiantar assim, quando uma chapa leva um pouco mais de tempo, a gente vai dar o mesmo tempo, tá dando o mesmo tempo para outra chapa. Tá? Agora é uma pergunta da plateia. Pelo que eu vejo... não. Desculpa. Não, agora o tema é... Agora é o tema. O meu tempo agora é a pergunta da chapa 2 para a chapa 1. Não, ao contrário, da chapa 1 para a chapa 2. Assistente estudantil. 30 segundos para a pergunta. Pode começar. A gente queria que vocês explorassem um pouco sobre o posicionamento de vocês sobre os benefícios estudantis. Como é que vocês acham? Todos têm direito? Qual é a limitação? Tem algum critério regulativo ou não? Queria que vocês abordassem isso para a gente. Benefícios da morte. 2 minutos e meio de resposta para a chapa 2. Pode começar. Tá, então, como o Jailton falou no início, né, o porquê da assistência estudantil existir, né, a assistência estudantil, ela está embasada no Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, que é o PNAES, e esse programa, ele não surge, ele justamente, se puderem entender um pouco de tempo para ler ele não surge para atender a todos e todas, né? Ele surge para atender as camadas com vulnerabilidade social, com vulnerabilidade socioeconômica. Então, os benefícios previstos por este programa, né, que é uma lei, que na verdade não é uma lei ainda, é um decreto, prevê atender as camadas socialmente mais vulneráveis, né? Não só economicamente, mas socialmente mais vulneráveis. Claro que a universidade, ela também prevê outros benefícios, né? Aí parte do recurso da universidade, né? Como, por exemplo, garantir RU para todo mundo a R$3, já é um benefício, né? Porque o RU, o valor normal, são R$8. Então, o fato de qualquer estudante poder pagar R$13 já é um benefício. O fato de muitos estudantes ganharem a passagem já é um benefício, né? Então, a gente entende que sim, que os benefícios eles devem atender o maior número de pessoas possível, mas a gente entende que existem grupos que essencialmente dependem desses benefícios para permanecer na universidade. E daí a gente fala, por exemplo, grupos mais marginalizados, né, que não têm acesso não tem condições de renda de se manter na universidade se não for por meio da assistência estudantil, se não for por meio da casa estudante, se não for por meio do auxílio permanência para pagar o aluguel, né, que muitos estudantes fazem isso, se não for por meio de um RU com um preço o menor possível e melhor ainda, quando gratuito, né, então a gente entende que a gente tem que avançar nesse sentido, né, que esse é o nosso entendimento sobre benefícios. Então, tá, e a partir disso, então, a gente traça a nossa luta
exatamente nesse entendimento do que é assistência estudantil, né? Mobilizando esses grupos que necessitam desse benefício justamente para lutar por esses benefícios, né? Então, é a partir disso que a gente defende o nosso entendimento a respeito da assistência estudantil. E, bom, acho que é isso, assim, eu não sei se tiver mais uma dúvida, a gente pode pensar. Réplica de 1 minuto e meio para a chapa 1. Pode começar. O candidato dizer que a minha chapa faz isso ou faz aquilo trata somente de falácias, verdades não são prováveis. Mas tenho certeza que nossos colegas universitários conseguem, então, e não creem em seus factores. Uma coisa que eu queria, não sei se vocês vão poder falar, e alunos que que têm uma renda boa, que às vezes não precisam estar em casa de estudante, não precisam de tais benefícios, ou então que às vezes não cumprem os limitantes que a universidade impõe, como questão de presença. Qual é a posição de vocês sobre isso? Que eu acho que não ficou claro. Vocês falaram e não deu uma posição concreta. Essas pessoas, para vocês, merecem esses benefícios? Não merecem? Vocês, se eleitos, vão fazer uma reformulação para rever como é que está essa questão hoje, que a gente sabe que existem problemas, tem gente que está recebendo, não merecia estar recebendo, e tem gente que não está recebendo, merecia estar recebendo. Tem muitos rodeios, assim, acho que vem estampado na política, na chapa de vocês, dentro dessa pergunta, a contraposição indivíduo e coletivo, né? E quando a gente pergunta se uma pessoa que falta aula merece assistência estudantil, a gente está colocando o fator merecimento dentro da composição que é o mérito de uma assistente social avaliar. E a gente já repetiu aqui na resposta à pergunta sobre como a hipossuficiência social se faz um quesito para que as pessoas ganhem assistência estudantil. Agora, essa contraposição indivíduo e coletivo é não pensar que quando uma pessoa não ganha assistência estudantil e ela roda por frequência, ela não vai sair da universidade. E que quando uma pessoa que ganha assistência estudantil e roda por frequência e perde seus benefícios, ela obviamente vai estar fora da universidade. Portanto, entender que essas pessoas não só estão aqui de forma individual, mas tem outras questões coletivas, outras questões que antecedem o seu estado aqui na universidade e fazem com que ela se comporte de tal maneira ou de outra. Então, não é um merecimento, acho que vai muito além disso, são todas essas situações coletivas que envolvem isso. Pessoal, agora seria o momento da pergunta da plateia sobre assistência estudantil. O copinho está vazio. A ideia é, alguém tem alguma pergunta que queira colocar no copinho ou a gente faz 2 perguntas depois esperando que alguém falar? Lembrando que são 3 temas, cada tema 3 blocos. Para vocês verem. Alguém quer fazer uma pergunta? A pergunta não é direta, né? A pergunta pode escrever a pergunta. Sim, a gente pode falar também. Pode falar. Só que assim, vai ter uma única pessoa. Como ninguém. A tua primeira pessoa que falar vai ser a pergunta dela. Uau, que bom. Não, eu acho que não, Gabi. Eu tenho uma sugestão. Se existir mais de uma pessoa que queira apresentar, daí só falar sim, daí a gente escreve, coloca no copo e sorteia. Ok, acho. Tá, então, 1 minutinho para colocar a pergunta no copinho. Valeu. Só lembrando que todo os tempos do debate foram acordados entre as chapas. Porque as chapas acham que está muito pouco e veio conversar com a gente que no próximo debate a gente arruma os horários. Mas os tempos não somos nós que conseguimos.
Sim. Tá, deu 1 minuto já, galera. A gente tem que sortear. Uau, Thiago. Eu só ia Eu copo inteiro. Tem o Alexandre ainda. Aí 1 minuto. Tá, a gente vai mexendo os papéis porque tem papéis muito grandes. Espero que seja feito papéis pequenos, por gentileza. Vai tirar pra cima e Como é que é mesmo? Os papéis estão muito grandes. Vou cortar o papel aqui que é muito grande, ó. Tá? Cortando. Vou colaborar. Agora no meio, velho. Só uma pergunta por bloco. Segundo sorteio, a chapa 2 começou perguntando hoje, então agora a chapa 1 começa respondendo. 2 minutos e meio, responde a chapa 2, responde a chapa 1 e a gente vai para o próximo bloco. Primeiro, a chapa acha correto ocupar a reitoria? Essa é a pergunta. Ai, gente. 2 minutos e meio para a chapa. Pode? 2 minutos e meio? Isso aqui a gente responde rápido. Não. Nós não temos essa postura e nem essa política de ocupar a reitoria. Né? Achamos mais vantajoso, mais lucrativo, melhor para todo mundo, um diálogo com pelo histórico, ocupações também não costumam levar muito a lugar nenhum. Só para alguns que acham. Atrapalha o microfone. Está mais do que provado que um diálogo, uma conversa, com um acerto entre as partes, gera muito resultados mais positivos para os estudantes do que o quebra-quebra, qualquer outra coisa que vocês acham que é válido. Para vocês pode ser válido, para nós não é. Então, eu acho que essa é a proposta principal, promover o diálogo, porque o impacto negativo da situação da reitoria se reflete em toda a comunidade acadêmica, não existia. Até mesmo na rotina de trabalho, a universidade simplesmente não funciona nesse momento, por exemplo, quando tinha que pegar algum histórico escolar e era lá no prédio da reitoria. Isso impossibilitava várias coisas de funcionar na universidade, então acaba acarretando um ato de fato de funcionamento. Algo muito negativamente forte na vida do estudante. E eu acho que tem diálogo, sentar e conversar é sempre a melhor opção. Candidato, o que deve ser feito, então, é unir então o movimento junto com o DCE, para que todos sejam uma força única, e então promover o resultado desejado. E então,
Suas metas. Chapa 2 minutos e meio. Pode começar. É interessante, assim, ver o processo de ocupação sob os olhos dos candidatos e o que é o diálogo, né? Acho que é interessante para vocês que não acompanharam a recém começaram no movimento estudantil, falar um pouco sobre o que foi o processo de ocupação, que a galera gosta de falar que foi radical, que não teve diálogo, que a gente precisa de diálogo, mas para vocês que não sabem, mais de 9 cursos fizeram assembleias e tiraram pautas dentro dos seus centros diretórios acadêmicos, pautas essas que foram levadas para a mesa de gabinete junto à reitoria para ser debatido e ser interpelado junto a esse diálogo que vocês tanto falam. O resultado que a gente teve dentro dessas mais de 80 pautas que foram levadas e tiradas por diversos cursos foi zero. Não tivemos ganhos além da reunião do gabinete e, diferente do que vocês falam que os resultados negativos estão na universidade até hoje, os resultados positivos fazem com que muitas pessoas ainda permaneçam aqui. Então, eu acho que para finalizar, assim, eu acho que é muito importante, tem uma frase que eu até coloquei entre aspas, que não leva a lugar nenhum. Então, eu gostaria de ouvir, assim, que almoço e janta para todo mundo é lugar nenhum, mas sem bolsas para 100 estudantes é lugar nenhum, 40 vagas na casa de estudante é lugar nenhum, café da manhã para todo mundo é lugar nenhum. Nossa, eu quero esse lugar nenhum sempre. Então, eu acho que a gente tem que, no mínimo, se informar sobre o que a gente fala. O pessoal que faz parte da outra chapa, que eu não chamo de candidato porque eu acho muita formalidade, houve uma pesquisa da qual eu distribuí questionário no RU e a gente teve a aprovação do processo. E mais uma informação ainda, a gente tem as listas de chamada de todos os dias e passaram mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas durante o processo de ocupação. Então, sinceramente, não foi um grupo. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de coisas que a gente não conhece, de coisas que a gente não tem propriedade. E é muito importante ressaltar, que nem a Kelly falou, que a ocupação ela não surgiu do nada. Foram inúmeros processos, inúmeras assembleias, inúmeras reuniões, inúmeros documentos que nós fizemos, reuniões, inclusive, que o Diretório Central dos Estudantes estava com a gente lá na reunião com a reitoria, não estava na comissão, mas deu o direito de ir mesmo assim, enfim, participou da reunião e viu que a reitoria como um todo, levou 20 dias para dar a resposta que não atenderia nenhum dos pré-requisitos, enquanto que nós ocupamos por 9 dias e conseguimos todos esses benefícios. Pessoal, encerrado o primeiro bloco, o próximo tema é saúde e bem-estar do estudante. Estudantes e perguntam à mesa se querem fazer substituições ou dar uma pausina. Eu acho que não. Vai. É porque eu acho que a galera vai acabar o intervalo. Vai acabar um minuto. A gente já pede para a plateia ir adiantando as perguntas para esse bloco. Saúde e bem-estar do estudante é o tema. Aqui está o professor. Viu, galera? Vamos voltando na mesa aí, por favor. O pessoal da chapa na mesa aí também. Bom, então, dando continuidade aí no debate, repito
Então, o tema é saúde e bem-estar do estudante. Vou sortear, tá? Chapa 1, coroa, chapa 2, cara. Chapa 2, Dália. Depois você dá de falar conversar? Daí a gente chamou e você. Não, a gente. Quem foi que saiu? Então vamos começar. 4 minutos de explanação inicial, é isso? Não. 1 minuto e meio de explanação inicial sobre o tema saúde e bem-estar do estudante. Lembrando que esse tema foi definido Esse tema foi definido dessas chapas, a gente está aberto a se reunir com as chapas e alterar ele. Foi definido na reunião. Ok, 1 minuto e meio. Então, Pode começar. Então, galera, contextualizando assim, que isso aqui não funciona. Contextualizando a questão da saúde, nós trabalhadores de informação, entendendo que a universidade é um campo de formação de futuros trabalhadores, muito que acontece aqui em relação às nossas condições de estudo, a gente vai ver também dentro das nossas condições de trabalho. As condições de vida do estudante que a universidade nos proporciona, assim, é uma carga horária normalmente absurda. Quem não concorda, por favor, faz um balancinho na cabeça. Muitas vezes é encher currículo sem ter qualidade no ensino, tanto essa carga horária, tanto currículo. Muitas pessoas precisam estar dentro da universidade e trabalhar para além do seu estudo, para além de uma bolsa, para além de alguma coisa, assim, que hoje não mais é trabalho, as permanências, né? A questão da ansiedade que nos gera, assim, a gente não ter dentro dos nossos laboratórios ou dentro das nossas salas de aula condições de aprender, estar longe da família, nossas condições de permanência, assim, o quanto isso nos gera angústia e o quanto isso nos adoece. A crescente de ansiedade e depressão dentro do ambiente universitário é exorbitante, não que fora do ambiente universitário isso não se repita, assim, isso é um reflexo das condições de vida que estamos tendo hoje. Questão de atendimento à saúde do estudante, hoje a gente não tem nenhum centro de atendimento especializado no estudante. Assim. Antes, um convênio privado que se tinha com uma empresa como a Unidonto e Unimed, que eram demandas que muitas vezes a gente levou em mais de uma manifestação, em mais de uma ocupação, não eram atendidas e era dado esse tipo de resposta. O tempo já... 1 minuto e 45 da chapa. 1 minuto e meio. 1 minuto e 45, desculpa. Pode começar. Sobre a saúde do estudante, a gente tem que pensar primeiramente na continuidade e na implementação de uma política exclusiva de atenção à saúde, né? Com atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento psicológico, que são, pelo que a gente viu, são as áreas que nós mais necessitamos. Tá? Para isso, a gente tem como proposta algumas coisas, como atuar no núcleo de saúde do estudante para que seja efetivado aqui no campus Carreiro, principalmente, né? Porque parece que fora do campus Carreiro já acontece esse núcleo de estudante. Firmar convênios e parcerias com empresas para que prestem serviços da saúde da cidade, né, em prol dos estudantes. Parece que a gente eu sou de fora e não é muito bem. Parece que essa empresa vai contratar profissionais também para essas áreas onde os estudantes poderão suprir essas necessidades dessas parcerias que a chapa citou que não tem mais, então parece que vai suprir esses problemas, né? E promover um diálogo, principalmente, ouvir os estudantes, suas demandas, e buscar entre elas para que haja um direcionamento desses problemas, né, dessas necessidades entre os alunos. Pergunta... Chapa 2, 30 minutos para... Chapa 1. A gente começou a pergunta. Puxa o microfone.
gente fica ruim. Tem que chegar ao final, fica ruim o microfone depois. Chapa 1, então. 30 segundos para a pergunta sobre o tema. Saúde e bem-estar. Está rolando. Agora eu gostaria então que os senhores mostrassem suas propostas e como conseguirão elas. Porque é muito fácil propor propostas, mas tem que ter em vista que elas têm que ser palpáveis, tateáveis e paliáveis. Porque não basta só prometermos algo que é o que concluir, né? É só. 2 minutos e meio para a resposta da chapa 2. Pode começar. Então, o que a gente tem tentado trazer desde o início do debate é que a resolução dos problemas elas não vão se dar através somente do instrumento do DCE. Acho que falar que a gente tem propósito que nós vamos cumprir ela é minimizar o tamanho do que é a dificuldade de conseguir as conquistas que a gente precisa para os estudantes. Acho que é o que a gente traz aqui para debate, que a gente não só vai resolver enquanto DCE, mas a gente pretende que os estudantes e as estudantes estejam em conjunto na luta para que a gente possa, os maiores problemas sejam efetivados enquanto solução. Trazendo um exemplo de algo, assim, eu estou na FURG desde 2011, que aconteceu um fato histórico que foi um dia da semana, a galera inteira do hospital parou, porque tentaram 9 reuniões com o conselho diretor do hospital, por questões de tipo mosca no hospital, a galera tendo aula em sala séptica, para quem não sabe isso é banheiro, ou expurgo. Caras, assim, ó, tentou milhões de reuniões com o conselho diretor do hospital, a gente não tinha nem resposta de a gente não vai. Fez um abraço ao HU, fez toda uma mobilização. Menos de uma semana depois já tinha instalado em todos os corredores do HU a lâmpada fluorescente para aquilo. As gestantes e mães que estavam antes no SPA, porque tinha um tomógrafo em cima da maternidade, foram novamente deslocadas e ter condições de ser atendidas, sem passar por todo o constrangimento de passar por um exame físico, de expor seu corpo na frente de todo um SPA. Assim. Assim, ó, quase todas as coisas que tentamos ter de conversa, por exemplo, com a FAMED ou com o conselho diretor do hospital, até mesmo aqui na praia e na reitoria, muitas vezes a gente não tinha nem resposta, assim. Eu vi resolução dos problemas em 2011 ou, por exemplo, em 2012, em que a galera teve condições de ensino durante o verão todo, que teve em 2013, não, já tinha sido comprado em 2012 os ventiladores, assim, da greve. São ganhos, que não veio do nada, assim. São coisas pedidas desde 2011, estou aí. Cadê? 30 segundos. A EBSER não é resposta para muita coisa, assim. Em 2013 a gente tem uma frente de luta contra a EBSER por entender que ela não é uma empresa privada contratada com uma verba pública para resolver um problema de verba pública. Assim, não me faz muito sentido isso. Mas não sei, vocês que são empreendedores podem dizer melhor. Assim. Não garante condições de ensino para esses estudantes. Não garante condições de ensino para esses estudantes, porque ao mesmo tempo que a gente coloca os trabalhadores e trabalhadoras aqui no hospital em condições de meta, ainda pior do que não garante uma infraestrutura, não garante que a gente tenha os instrumentos básicos para que trabalhe dentro de um hospital, muito pelo contrário, o exemplo que a gente tem do HCPA é horrível, assim. É isso. 1 minuto e meio para réplica. Pode começar. O tema é saúde e eu não escutei nenhuma proposta concreta da chapa, né? A gente perguntou, o indagamento, o questionamento foi do dia a dia, né? Alunos que precisam de um atendimento odontológico, um atendimento médico, né? de acompanhamento psicológico. Ou seja, a chapa de vocês não tem nada efetivo. Você me falou de ventiladores. Né? Então, talvez aí na próxima momento que vocês têm, vocês possam detalhar melhor a proposta de vocês, né? Aí é o que tem hoje, então a gente tem que fortalecer e brigar pela melhoria, pelas condições. Já foi aceito, não tem como. Vocês não fortaleceram. Tem 30 segundos ainda.
Ok. 1 minuto de tréplica para a chapa 2. Em quanto tempo? 1 minuto. Pode começar. Tá, então quando as companheiras falam de ventiladores, falam de carga horária, a gente está falando diretamente de saúde, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas para um estudante de medicina, por exemplo, e não só estudante de medicina, mas enfermagem e muitas engenharias também, que tem aula praticamente nos 3 turnos, isso gera um adoecimento. A cobrança por metas, por frequência e por metas a serem atingidas na universidade, por ser aprovado em todas as disciplinas, isso também gera um adoecimento. O afastamento dos estudantes que saem das suas casas e que não têm condições financeiras de irem visitar suas famílias, isso gera um adoecimento. Então, todas essas questões geram um adoecimento. E teve propostas assim, meninos e meninas. As propostas foram: nós não vamos fazer propostas que nós não podemos cumprir. Nós vamos fazer a proposta de luta, de mobilização dos estudantes para que nós consigamos alcançar as nossas metas. E a nossa meta é garantir uma saúde pública de qualidade, que a universidade se responsabilize por isso. E não firmar convênios com empresas privadas, né, ao invés de fortalecer o SUS, ao invés de fortalecer o hospital universitário. Essa é a nossa proposta. Agora, o universo, a chapa 2 tem 30 segundos para perguntar para a chapa 1. Ok. O que era a parte da pergunta? No material de vocês falam bastante de empreendedorismo. Inclusive, colocam que a salvação para a crise é empreender. Daí a gente queria saber como que vocês entendem que o empreendedorismo pode melhorar a condição da saúde. 2 minutos e meio para a resposta. Nesse debate, para pensar que está vendo uma gravação do ano passado, do ano retrasado e posteriormente, empreendedorismo deve ser usado quando necessário. Mas, senhora, nós temos alternativas e não devemos empreender quando não é necessário. Devemos, então, se necessário, fortalecer o convênio com a Unimed, com o Neodonto, com os Unidontos. Se não necessário, faremos. O que acontece? Existe hoje um modelo na cidade, pelo que parece, tá? E vai ser função do DCE tentar extrair o máximo de rendimento desse modelo, com a EBSER, pode ser até com outras empresas privadas que forneçam saúde, né? Mas inicialmente será com a EBSER. Então, o que acontece? Nós visamos justamente essa parceria, tá? Esse fortalecimento para que a gente possa extrair o máximo possível de benefícios dessas empresas para o estudante. Vocês demonizam as empresas privadas como se fosse algo de 7 cabeças. Então, a gente pensa diferente. A gente acredita que as empresas privadas também podem fornecer benefícios para os alunos da universidade quando essa se demonstra como a única opção. Já que a gente tem que ser realista, nós estudantes não temos poderes suficientes para mudar o SUS, que é um problema nacional. Não, amigo, o sistema que a gente tem aí 2 minutos e meio. Não, peraí. Não, 1 minuto. 1 minuto e meio. 1 minuto. Então, amigo, um sistema que a gente tem aí, que foi vitória de muitos trabalhadores e trabalhadoras, assim, é o Sistema Único de Saúde, que está aí para atender a todos e todas, assim, independentemente da questão econômica. Quando se coloca uma empresa privada para cuidar da saúde, assim, além dela gerar lucro, né, a partir do empreendedorismo dela,
ela serve apenas a algumas pessoas. Apenas algumas pessoas têm acesso a ela. Não está bem explícito na cartilha da EBSER, mas ela permite, sim, entrada de porta dupla. Assim, isso num hospital que é totalmente público, com investimento privado, e que essa empresa, com toda a infraestrutura de um órgão público, retira todos os seus lucros privados para si, qual é a preferência que alguém que vai entrar por SUS vai ter frente a uma fila de não SUS? Agora eu posso falar. Eu quero complementar rapidinho, porque eu acho que é meio injusto colocar que a gente demoniza as formas de saúde das pessoas que têm as condições necessárias, ou que a gente demoniza as empresas privadas. O que a gente está falando é que, ao invés de colocar investimento público em uma empresa privada ou em convênio privado, o que a gente precisa é fortalecer o hospital público e a universidade pública. Acho que são outros debates. Assim. Vou complementar. Tá, então vamos sortear aí agora. Quem tá? Agora Vai passar alguma lista de presença? Ah, sim, uma boa. Essa pergunta para as duas chapas. Essa pergunta para as duas chapas, pela ordem do sorteio, a chapa 2 começa respondendo, ao contrário do anterior. Não, nem o anterior por sorteio. E cada uma tem 2 minutos e meio para responder. A pergunta é: se eleitos, farão assembleia sobre temas importantes como a EBSER, ou dirão que a sua opinião pessoal é a vontade de todos? 2 Vai ficar aqui. Pode começar. Pode começar. Eu poderia Se eleitos, farão assembleia sobre temas importantes como a EBSER, ponto de interrogação. Ou dirão que só a opinião pessoal é a vontade de todos, ponto de interrogação. Tá. Somos nós primeiro. Chapa 2. 2 minutos e meio. Pode começar. Tá, então, eu acho que, bom, nós vamos, como nós sempre faltamos, né, a questão da democratização dos espaços, assim, né. E uma prova disso é de que a dificuldade que a gente teve, por exemplo, para chamar inúmeras assembleias ao longo da gestão desse ano, né? E isso não é segredo para ninguém, assim. A gente tinha que fazer o conselho, convocar o conselho de CADA, porque nós estamos organizados também no Centro de Diretórios Acadêmicos, né? Nós convocávamos o conselho de CADA, daí tirávamos o encaminhamento, inclusive com presença de membros e membras do Diretório Central dos Estudantes, encaminhamento para chamar uma assembleia, e as assembleias não eram chamadas. Né? Prova disso foi que a gente teve que praticamente vir à força para pedir as assembleias, assim, para discutir temas como assistência estudantil, temas como a própria questão da EBSER, entre outras coisas. Assim. Então, eu acho que é nítido assim, que a nossa proposta, quando a gente se propõe a construir um movimento estudantil coletivo, um real movimento estudantil, né, está diretamente relacionado à construção de assembleias, né, porque a coletividade ela vai se construir onde? Em assembleias gerais, que é quando as pessoas podem expor as suas opiniões e tudo mais. Assim. E, inclusive, é muito importante, assim, o Diretório Central dos Estudantes tem esse papel.
de justamente aglutinar essas pessoas para promover uma discussão e essas pessoas tenham o mínimo de embasamento para tirarem seus posicionamentos. Né? Que esse ano, ao longo desse ano, a gente teve poucas experiências de assembleia, muitas assembleias chamadas em períodos em que as pessoas não estavam na universidade, muitas assembleias chamadas perto de feriadão, enfim, não é nenhuma mentira que eu estou falando, é só entrar na página que todo mundo observa isso, né? Inclusive, a assembleia, para fazer o processo eleitoral, o Conselho de CADEAS pediu que fosse muito antes e o Diretório Central dos Estudantes tomou o posicionamento de deixar para a última hora para que a votação fosse onde? No período de provas, em que tem menos estudantes aqui. Então, acho que isso já mostra um pouco assim, né, de diferentes visões de qual é o papel das assembleias, qual é o papel do Diretório Central dos Estudantes, que é bastante divergente do entendimento que a gente tem, né? A gente entende que isso desqualifica muito o processo eleitoral. Colocar uma eleição para o final desqualifica muito. Isso foi uma escolha quando o Diretório Central dos Estudantes não quis antecipar a Assembleia para a tirada da COI. Isso foi uma decisão, inclusive, publicada. Né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar aqui. E, bom, eu acho que todos os temas, eles precisam ser amplamente debatidos. Claro que todo mundo tem posicionamento, ninguém é neutro, né? Todo mundo tem posicionamento. Enfim, esses posicionamentos, eles devem ser mostrados, ser discutidos e tudo isso dentro de Assembleia. Ok? 2 minutos e meio de resposta da pergunta da plateia. Para a chapa 1, pode começar. Senhores, a IBCE já foi aceita. Pense no futuro. Pense para frente, então. Apresentamos, então, propostas. Quando necessário, faremos, então, assembleias. Pois trata de uma democracia. Todos irão construir e fazer parte desse farol. Todos irão, então, contribuir. Todos irão, então, lutar. É isso que nós queremos. Que todos possam fazer parte desse movimento, que ele seja íntegro, que ele seja um só. Que ele lute pelo bem de todos. Dificuldades, melhorias, é isso que queremos, senhores. Nós devemos passar para frente. Um aprimoramento. E nossa gestão não tem nada a ver com continuação de chapa, de gestão alguma. Trata-se de um aprimoramento. Coisas, propostas que não foram tratadas, que não foram solucionadas antigamente, até mesmo em outras gestões, será então elucidado, será então enfatizado, será então tratado aqui. É isso que queremos. Queremos terminar, queremos melhorar. É isso, senhores. Mais diretamente sobre a FCA, a gente ficou bem claro que já é um tema que está fechado, não precisa a gente estar focando muito nisso. Mas em questão de assembleias, para debater assuntos, direcionar caminhos, é claro que a gente vai chamar. Né? Tem coisas que são mais práticas que quando a chapa é eleita, já é eleita pela maioria dos votos, então a chapa já tem legitimidade de fazer. Mas todos os assuntos que a gente acha que são que tem opinião divergente, até contrário à chapa e ao diretório, a gente vai chamar com certeza, porque é obrigação nossa. Eu acho que ouvir todas as opiniões, todas as ideias, todos os pensamentos, né? Inclusive os diferentes do nosso. Nós não somos extremistas, nós não somos senhores absolutos da opinião. Então temos mais do que obrigação de consultar os alunos em horários, momentos, datas, onde a maioria possa se manifestar. E vamos ao terceiro bloco, então, que consiste em um tema sorteado, conforme decidido na reunião. Os temas, eu vou falar para todo mundo que foi o que a gente pensou na reunião, mas eu não estou publicitado. Então, depois a gente pode estar postando todos os temas, caso queira, na página da porta. Os temas podem estar agora no sorteio. Intercâmbio em polos EAD, movimento e políticas estudantis, relação universidade-comunidade, opressões e precarização da educação pública e consequências na FURE. O tema sorteado é relação universidade e comunidade. A proposta é que, como nos dois sorteios a chapa 2 caiu com a posição inicial, com a instalação oficial, e comece agora pela chapa 1. A chapa alegre não ia falar.
Então, chapa 1. Posição agora. Essa relação universidade e pessoas fora da universidade, a nossa chapa tem questões principais, assim, nós defendemos uma maior interação intensa. Hoje, é um problema, acho que notório, todo mundo aqui deve concordar que a universidade ela não se comunica com as pessoas de fora. Tá? Questões de linguagem, questões, às vezes, de produção, a gente tem essa mania, esse hábito, né, de pegar tudo que nós fazemos aqui e concentrar aqui dentro. Então, nós temos que fazer diferente. A gente defende, sim, que tudo que nós produzimos aqui dentro, que seja levado lá para fora e que a gente traga as pessoas de fora para dentro da universidade. Né? Porque aqui é um local de debate de ideias, opiniões diferentes. Né? A universidade tem que estar aberta, literalmente, a universidade aberta para todos. Né? Para que a gente possa contribuir para que essas soluções aí desse mundo, que a gente chama, que aqui dentro existe um mundo e fora da universidade é um mundo totalmente diferente. Né? Então, para que esses mundos possam se encontrar, possam se alinhar, que a gente possa conseguir reduzir esses problemas intensos e catastróficos que acontecem dos muros da universidade para fora e que às vezes a gente não, nós como universitários, nós como estudantes, às vezes a gente não consegue essa comunicação, essa relação. Em segundo, chapa 2. Então, a gente tanto entende como importante essa pauta que inclusive a gente tem uma coordenadoria de extensão, né? Que é uma coordenadoria que consegue então enxergar que a comunidade ela não é um adendo à universidade. A comunidade é quem mantém essa universidade, é a comunidade que paga os impostos para que a gente consiga estar aqui nessa sala, para que a gente possa sentar nessa cadeira, para que a gente possa falar nesse microfone. Então, a produção que é feita aqui dentro, ela não só deve sair daqui, mas ela deve estar a serviço de quem está fora daqui. De nada adianta a gente produzir, adianta a gente produzir coisas que são inúteis à comunidade e publicizar para elas. Não, a gente tem que produzir coisas que são úteis à comunidade. Esse é o nosso papel. Eu posso engatar. E um exemplo porque também da gente criar essa coordenadoria de extensão, gente, é porque não é segredo para ninguém, inclusive caso de processo administrativo, que as crianças da comunidade que entravam, inclusive aqui no prédio diretório central de estudantes, foram acusadas, e eu não estou dizendo quem acusou, estou dizendo que foram acusadas de ladras, foram corridas daqui pelo carro dos guardinhas, né? E entre inúmeras outras coisas, a comunidade que entra na PURG não é bem recebida. Já houveram, inclusive, propostas para murar a universidade, ou seja, para tornar essa bolha mais bolha ainda, sabe? Então, essa coordenação de extensão, ela tem justamente o papel de fazer esse diálogo. E o diálogo não é um diálogo vertical de eu, dona do conhecimento, vou lá levar o conhecimento para a comunidade, mas não, eu, na humildade, chegar e ouvir o que essa comunidade precisa e o que eu, enquanto universitária, eu, enquanto estudante, posso fazer para servir essa comunidade. Porque é essa comunidade que está me mantendo aqui dentro. Agora eu pergunto entre as chapas. A chapa que começa a pergunta é a chapa 8. 30 segundos. Sobre esse tema ou aberto? Sobre esse tema. Não, mas esse momento não. Então, a chapa 2 foi sorteado, vocês sortearam, começaram fazendo a exposição inicial e eles começaram Não, eles começaram a fazer a exposição agora. E agora a gente acabou de expor. Desculpa. A gente acabou de expor. Vai ficar ao contrário do que o ano passado. Sim, mas foi o Mas foi foi o contrário, terminado foi agora. o oposto, foi o contrário. Eles começaram a propondo e Tá. agora. Tudo bem. Foi mal. Final de noite. 30 segundos de pergunta, então, chapa 1 para a chapa 2. Eles começaram, agora eles começam. Próximo. Vou começar. Chapa 1. Pode ir. Depois dessa exposição que vocês falaram aí da relação migração universidade e universidade, quais são os pontos concretos, diretos, como vocês vão fazer essa integração para diminuir esse distanciamento
para essa sincronização do conhecimento. Acho que dentro dessas linhas gerais, que é o que a gente tem sempre quer expor aqui, tentar trazer umas pautas, umas questões mais pontuais mesmo. Acho que fazer com que a comunidade se sinta acolhida dentro desse espaço é fundamental. Fazer com que o prédio do movimento estudantil seja aberto para que as crianças possam estar aqui desenvolvendo atividades é essencial. Fazer com que a universidade tenha projetos de extensão que agreguem essa comunidade também é essencial. Não só projetos de produção de conhecimento, como a gente desenvolve geralmente, mas projetos de cultura e projetos de lazer que possam estar integrando, inclusive familiarizando essa comunidade que não tem perspectivas de estar aqui dentro. E eu acho também, assim, a gente tem sofrido um processo aqui na universidade de restrição cada vez maior. Hoje, se a gente entra na biblioteca, para a gente usar o Wi-Fi, a gente não precisa mais botar o próprio. A gente tem que botar o nosso login. Então, a comunidade que não tem login não pode usar a internet da biblioteca, só usa quem tem login. Então, esses processos de ficar cada vez mais restringindo ao processo ao acesso da comunidade aqui dentro, é que a gente tem que combater. E combater no sentido de tentar conversar com a reitoria, conversar com quem tiver que conversar, né? E fazer com que a gente consiga, então, permitir com que essas pessoas se sintam acolhidas aqui dentro, né? E que consigam, se interessam em ingressar aqui dentro, né? E tenham condições de ingresso aqui na universidade. Acho que lutar ao lado dessa comunidade é essencial, é visível, inclusive, o acesso que essa comunidade tem à universidade. Porque enquanto o ônibus P14 entra pela porta da frente da universidade, a comunidade que acessa o CAIC, as crianças que acessam a escola e acessam o hospital do CAIC entram por uma estrada que muito mal asfaltada pouca iluminação tem. Como? Nem o interno passa. Acho que os horários são voltados essencialmente para quem estuda aqui dentro e muito pouco para quem pretende usufruir dos benefícios da universidade e não é da universidade. E eu acho que também uma coisa, quando a gente coloca o que a gente entende por movimento estudantil, por política estudantil, quando a gente se coloca por lutar por um hospital universitário de qualidade, por uma educação de qualidade, a gente automaticamente também está lutando por essa comunidade. Diferente de quando a gente luta pela privatização das coisas, porque aí só tem acesso ao privado quem tem condições de pagar. E normalmente a comunidade que nos rodeia, normalmente não, em geral, é uma comunidade precarizada de acesso a qualquer tipo de serviço básico. Então, quando a gente luta, não, nós queremos que melhore o SUS, nós queremos uma melhora no hospital universitário, melhores condições do hospital universitário, a gente também está lutando por essa comunidade que acessa esse serviço, né? Então, essa política da chapa, nós temos uma coordenadoria específica para isso, e nós também temos, inúmeros dos integrantes da chapa também atuam junto nos pré-universitários da FURG, que é o PAEX, para quem não conhece. Inclusive, eu e outras pessoas fomos educadoras ao longo desse ano, que é um programa que ajuda, né, os estudantes das camadas populares a ingressarem na universidade. Né? Isso é um dos exemplos mais práticos. Pode começar. Que realmente tem que ter integração, todo mundo sabe. Eu queria um pouco que vocês ainda tem um próximo posicionamento deles ou não? Ok. Em relação a essas crianças que vocês acabaram citando, eu queria assim, um posicionamento sincero de vocês. Vocês acham que não pode uma criança, um jovem que vem dentro da universidade, né, usufruir do computador, das coisas, mas como é que fica o posicionamento de vocês aos alunos que às vezes eram prejudicados por essas atitudes, né, e vocês não concordam que a gente nem possa, pelo menos, adverti-los? Então eu queria que vocês fizessem essa balança entre até que momento a gente não pode excluir a comunidade, mas até que momento a comunidade também não pode prejudicar o andamento do alunos. O ambiente. Ai, gente. Minuto de crédito acabou. A chapa 1 começou a falar falando sobre a visibilidade que tem, que todo mundo enxerga essa integração. Mas, na verdade, não é isso que vocês trazem na fala. Assim. Vocês parecem fazer com que as crianças sejam coisas distintas, ou que a comunidade sejam coisas distintas dos estudantes. O que a gente tem que se preocupar é expandir esses computadores, é expandir os espaços de integração que existe, não restringir para que as crianças possam usar ou os estudantes possam usar. A gente precisa tomar mais espaço, que ao invés de colocar que as crianças ou que a comunidade
Então posso dizer que eu faço. E é importante falar também que essas crianças que prejudicavam nós estudantes, que em geral, a grande maioria, quem é a grande maioria da universidade, tem acesso ao computador, essas crianças só tinham acesso ao computador aqui. Então nós estávamos restringindo essas crianças do que elas são historicamente restritas. A gente negava que essas crianças tivessem o direito de mexer no computador. E ao invés de a gente tomar uma postura de exigir mais computadores, não, a gente barra as crianças. E é totalmente lógico isso, é totalmente lógico. Quando uma chapa se propõe a fazer integração, no meu ver, é exigir melhores condições, né? E não restringir um determinado grupo. É o meu ver, o nosso ver. Agora a pergunta da plateia. Não, é a nossa pergunta. É a nossa pergunta. Primavera, além da pergunta Pra chapa. Renato, deixa eu que parede da conta mais. Um pouco perdido, desculpa. Tá. 2 minutos, 30 segundos de pergunta. 10 segundos. Pode começar. Então, 30 segundos. Pode começar. Então, a gente queria questionar, assim, como vocês veem a questão da extensão, assim, o que é extensão para vocês, e qual a importância das comunidades para vocês estarem aqui. Acabou a pergunta? Não, a pergunta acabou? Só desenvolvendo um pouco melhor, porque a gente fala sobre integração, a gente falou sobre o nosso ponto de vista, a necessidade que a gente tem para a comunidade estar aqui dentro, abrir um pouco mais esse espaço, e entender para vocês o porquê a universidade precisa estar aqui dentro. Porque a comunidade. Porque a comunidade precisa estar aqui dentro. 2 minutos e meio para a resposta da chapa. Valeu. A comunidade é extremamente importante, até porque, como nós já falamos, principalmente numa cidade peculiar como é Rio Grande, é um lugar onde esse encontro entre universidade e comunidade é até um pouco mais difícil, mas numa cidade como Rio Grande, onde todos os alunos tendem a chegar à universidade futuramente, principalmente os que estão em torno, né, os que conseguem passar no processo seletivo e acabam desembocando aqui ou ali. Então é extremamente fundamental que a universidade comece já essa interação de participação, porque ela vai colher frutos depois. Algo que a gente acha extremamente importante, por exemplo, que todos os cursos comecem a ir nas escolas, né, por exemplo, mudar um pouco das visões que nós temos dessa tradicional de universidade, para que os alunos que já estão lá nessas escolas possam ter uma visão mais diferenciada do que é a universidade, do que são os cursos. Né? Eu vejo às vezes crianças com terror de matemática, porque às vezes nenhum acadêmico que cursa matemática, às vezes vai lá nessa escola para desconstruir essa visão que eles têm de terror. Então, essa parceria entre comunidade e universidade ela tem que ser fundamental. Temas que viram ao extremo, né, por exemplo, questões de opiniões, de visão de mundo, eu acho que é obrigação nossa também ir nessas comunidades para mudar esse pensamento. Então, o que acontece? Então, nós temos uma proposta específica para isso, está relacionada à Semana Aberta. Ela era elaborada, então, é uma movimento de integração de um dia inteiro em que estudantes e alunos do ensino médio consigam interagir e movimentar, então, uma luta, uma diversidade, conseguir transmitir, então, seus conhecimentos, seus sonhos para esses alunos do ensino médio. É isso que nós queremos progresso, nós queremos interagir diretamente porque eles são o futuro, não são vocês, são eles. Não sou eu, são eles que são o futuro. Nós somos o presente agora, estamos aqui agora. Um minuto e meio para a réplica da chapa 2.
acho que a gente não pode se eximir a contrapor o que foi colocado agora, assim, de levar sonhos, levar a consciência daqui de dentro dessa comunidade. O que parece? Parece que essas pessoas não têm o desejo de estar aqui dentro, de ascender na vida, só podem ser pessoas que não vivem nesse mundo, assim. O que a gente pretende não é levar os sonhos, acho que a gente tem que dar condições básicas para que elas se desenvolvam para estar aqui dentro. Levar sonho, todo mundo tem sonho, as crianças têm sonho, a comunidade tem sonho de ascender socialmente e ter uma vida digna. O que a gente não pode fazer é achar que é isso que falta. O que falta são condições de acesso e condições de permanência para que não só essas pessoas entrem na universidade, mas permaneçam aqui dentro. E aí a gente volta no debate da assistência estudantil e da luta que a gente precisa fazer, assim. Eu acho que é a gente entender que as pessoas precisam mais de sonhos, né? A gente não vive numa sociedade em que todo mundo é igual, que todo mundo tem as mesmas condições, ninguém sofre com nada, todo mundo, né, é livre. E não é uma realidade. A gente sabe que a condição que a gente teve de ingressar nessa universidade é muito diferente da condição de quem mora aqui na Castelo, que mal tem saneamento básico, de quem mora aqui na São João, que mal tem acesso à saúde, sabe? É muito diferente. É muito diferente as condições, e aí a gente vai se colocar, nós, enquanto seres superiores, novamente, porque nós, universitários, somos superiores, né? Nós, enquanto seres superiores, vamos até essa comunidade e vamos levar os sonhos, vamos explicar para eles a concepção de mundo. Não é isso, gente, essas pessoas, elas pensam, tá? Por incrível que pareça para alguns grupos, essas pessoas existem, elas pensam, elas têm seus sonhos, o que elas não têm é condições de acesso, e é por isso que a gente vai lutar. Em nenhum momento nós falamos que somos superiores, em nenhum momento nós falamos que vamos lá levar sonhos. O que nós falamos foi mudar a visão da universidade que essas pessoas têm, para que elas se estimulem e para que elas tenham mais vontade de querer chegar aqui. Então, se vocês não concordam com isso, acho que quem está ganhando, com certeza não vai ser essas pessoas aí que vocês estão Tá, pergunta pra plateia, tem que passar aqui os copos. Ah, ninguém mais vai colocar nenhuma pergunta? Ok. Deixa eu ver lá fora, nossa, meu acho que chegou aqui, gente. Qual seria a proposta de integrar a comunidade com a universidade, trazendo uma concepção de trazer um olhar mais humanista e que haja trocas entre a comunidade e a universidade? Pode repetir. Qual seria a proposta de integrar a comunidade com a universidade, trazendo uma concepção de trazer um olhar mais humanista e que haja trocas entre a comunidade e a universidade? Alguém que fez a pergunta quer explanar um pouco melhor? Aqui, eu gostaria de saber das chapas qual seria a proposta de trazer um olhar mais humanista, que haja troca entre a comunidade e a universidade, onde haja uma dialética. Conseguiram compreender? Onde haja uma troca entre os dois lados. As chapas entenderam a explanação? Então, chapa 1, 2 minutos e meio. Então, senhores, nós temos uma proposta específica para isso, que é relacionada, então, a um movimento, a um evento cultural, que vai integrar, então, uma competição de arte, em que o ganhador, o cidadão de fora dessa universidade, vai conseguir trazer seu pensamento, suas ideias, e quem vai ficar aqui dentro não será só os universitários, será aberto a todos. E assim será um começo. Eu acho que todo mundo sabe que às vezes a universidade ela se restringe muito, né, a esse pensamento cientificista que nós temos. Essa questão da humanidade é extremamente importante, até para a gente quebrar um pouco isso. Eu acho que a universidade ela é sim um local de produção de conhecimento, né, mas ela não tem que ser só isso. Eu acho que ela tem que ir além.
essa questão que nós já falamos aqui, de ir nas escolas, de ir nos cursos, mudar essa visão estereotipada que nós temos hoje da universidade, que é algo que é ruim para todos, tanto para eles como para a gente. Começar a ter uma linguagem. Eu acho que a humanização ela começa também com uma linguagem mais humana da universidade com o povo aí fora. Infelizmente, nós, estudantes, acadêmicos, professores, pesquisadores, nós não conseguimos nos relacionar bem com as pessoas aí fora. Nós não conseguimos. A gente vê esses cursos extremamente avassaladores, difíceis, que se propagam aí fora no instalar de dentro, porque os caras sabem falar com o povo, com o público, e nós não sabemos. Eu acho que a gente tem que usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa ciência e tudo mais que nós fazemos aqui dentro para dar um caráter mais humanístico e dar um caráter mais acolhedor e aproximador da universidade para esse público, né? Porque senão a gente vai continuar sempre nesse fosso, nesse abismo que existe entre a universidade e a população em geral. Dois minutos, antes disso, a lista de presença está circulando. 2 minutos e meio. Chapa 2. Pode começar. Tá, então, eu me senti muito contemplada por essa pergunta, assim, porque me afeta diretamente, assim. Enfim, eu acho que ao longo das falas que a gente trouxe, né, a gente já trouxe alguns exemplos, né? O próprio PAEX é um exemplo disso, que é um instrumento que a gente tem que fortalecer. Hoje eu fui educadora no PAEX do Cassino, junto com outras pessoas, e a gente teve falta de educadores lá. Então, a gente tem que procurar mais pessoas para fortalecer projetos como estes, né? Projetos de extensão que realmente têm como viés trazer a comunidade aqui para dentro e levar a universidade para fora, né? Enfim, acho que tem que existir, além desses projetos que visam essa aproximação, né? A gente também tem que priorizar projetos que valorizem o conhecimento das comunidades. Novamente, a gente não pode se colocar num patamar de que o conhecimento científico, o conhecimento produzido dentro dos muros da universidade é melhor ou é superior ao conhecimento que está fora daqui. Sinceramente, gente, não é assim. Muito do conhecimento que a gente produz aqui é fruto do que está lá nas comunidades. Muito do que a oceanologia, do que a biologia, que são as áreas que são mais próximas, produzem, é fruto do que o pescador, do que o agricultor faz há muitas gerações. E hoje a gente nega esse conhecimento. Então a gente tem que fortalecer projetos que valorizem esse conhecimento. Muito do que a medicina desenvolve hoje como tecnologia é fruto lá de, muito tempo que as comunidades tradicionais estão fazendo isso, né? Então a gente tem que fortalecer projetos que valorizem também o conhecimento tradicional. E mais do que isso, a gente tem que estar lutando, e daí a gente volta novamente no papel do Diretório Central dos Estudantes, em mobilizar, em articular os estudantes, lutando para melhorar a infraestrutura da nossa universidade, porque a gente tem que ter infraestrutura para receber essa comunidade. A gente tem que ter um RU que permita que a comunidade coma no RU. A gente tem que ter uma biblioteca que permita que a comunidade tire livro na biblioteca. A gente tem que ter espaços de permanência em que nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém da comunidade seja restrito ou proibido de frequentar determinados espaços porque não tem uma matrícula. A gente tem que lutar para acabar com isso, porque não faz sentido. Novamente, é essa comunidade que paga os impostos para que a gente esteja aqui dentro. E, infelizmente, essa comunidade não está tendo retorno. A comunidade que paga diariamente os impostos não está tendo retorno, porque para quem a gente está produzindo? Para quem a gente produz conhecimento? A quem está servindo o que a gente está produzindo aqui dentro? É para a comunidade da Castelo? É para a comunidade do BGB? Não, gente, não é para o Pão Naval. É para grandes empresas, é para a mineradora. É uma realidade. É uma realidade, a gente tem que rever para quem estamos produzindo, por que estamos produzindo e para quem queremos produzir. A partir do momento que a gente define para quem a gente quer produzir, a gente define de que lado a gente está e que métodos a gente vai utilizar. Bom, pessoal, os blocos se encerraram. Agora o que a gente tem na previsão que foi decidido sobre o debate é uma exposição final de 1 minuto para cada chapa. A gente faz um convite para que algum integrante das duas chapas fique aqui para a gente fazer uma rápida reunião agora após o debate. E pelo sorteio então lá inicial, a primeira exposição é da chapa 1, 1 minuto para a chapa 1, exposição final, depois
2 da exposição final. Muito obrigado pela presença de todos. E quinta-feira tem um debate às 5h30 da tarde. A princípio, um local aberto, foi definido entre o RU e o CC, a não ser que tenha tempo de julho, daí vai ser discutido. 1 minuto, então, exposição final. Chapa 1. Bem, primeiramente quero agradecer a presença de todos. Desculpa aí o meu vídeo, não tenho prática de debate. Sou simples estudante, como todos nós aqui. Mas focar que a nossa chapa é pautada em cima do diálogo, da conversa, das diferentes opiniões, das divergentes opiniões. Para quem ainda tem dúvida, olha lá no Facebook, a nossa composição, vocês vão ver que a nossa chapa é extremamente diversa. Não existe um nicho de ideologia, de foco, de partidos, não. Tem da esquerda à direita para agradar a gregos e troianos. Tá? Uma coisa que eu acho que a gente bate muito, vai bater muito. A nossa chapa não é chapa de luta, porque luta pra gente significa embate. Embate pra gente significa que vai ter vencedores e perdedores. Então nós não vamos fazer uma política de vencedores e perdedores. Nós vamos fazer uma política de integração, sim, para escutar todas as opiniões. Por mais que as opiniões sejam diferentes, contrárias, diversas, e que às vezes nem concordem com a gente. Mas a nossa chapa vai estar aberta para essa integração. Obrigado. 1 minuto de exposição final para a chapa 2. Pode começar. Amém. Acho que dentro desse primeiro debate, muita água vai rolar e a campanha ainda vai se desenvolver bastante. Mas o que eu espero que todo mundo que esteve aqui no debate saia com convicção é que dentro do que nós nos propomos a fazer e dentro das propostas que nós trazemos, nós somos coerentes. Porque diferente do slogan da outra chapa, o movimento estudantil não começa no DCE e nunca vai começar. Essas pessoas que estão compondo essa chapa já estavam na luta, e luta sim, porque a gente entende que existe interesse antagonista que uma hora alguém vai ter que sair perdendo para que a gente consiga permanecer na universidade. Já estavam no embate e na luta muito antes da disputa do DCE, que essas pessoas aqui já têm um rosto carimbado, porque há muito tempo estão na linha de frente no embate contra a retirada de direitos que hoje a gente vê na universidade. Novamente, assim, eu acho que ficou bastante explícito. Na verdade, não acho que sim, acho que ficou explícito a postura da chapa, assim, né? Muitas pessoas já nos conhecem, como a Kelly falou, né? Justamente porque a gente entende que disputa de DCE não se resume a tudo, né? Então, para quem ficou com alguma dúvida ainda sobre nossas propostas, pode visitar a nossa página, né? Pode entrar em contato com a gente e participem dos próximos debates que a gente vai ver, né? As contradições aparecendo. Muito obrigada a presença de todos e todas. A gente está organizando também sarau, porque é muito importante falar, a gente trabalha com autofinanciamento, né? Então, quando a gente defende que não tem partido, é importante a gente ter um autofinanciamento. E, então, quem puder comparecer no saraus e contribuir, né? É isso daí. Obrigada para todos e todas. E a Marina... Diversidade, para mim, é onde a única chapa, onde tem a única mulher, ela faz também, tá? Isso é diversidade. Muito importante respeitar quando ela quer falar, quando ela quer se pronunciar. Primeiro,